Direito do Trabalho em Foco, voltamos aqui com o nosso segundo bloco, não é bloco de carnaval, piadinha péssima. Vamos falar agora sobre transferência de empregado, bacana? Então vamos começar. Súmula 29, transferência, empregado transferido por ato unilateral do empregador para local mais distante de sua residência, tem direito a suplemento salarial correspondente ao acréscimo da despesa de transporte. O primeiro parênteses é que nosso amigo Stênio do Hangout falou que eu tenho um trava-línguas na hora de ler as súmulas. Muito bem, Stênio. Mas você está certo. De fato, às vezes dá um crepe mesmo e a gente dá uma travada na língua. Bom, essa súmula aqui, em primeiro lugar, a gente tem que conhecer um pouco da história dela. É uma súmula antiga, da década de 70, onde não vigorava ainda a lei do Vale Transporte. Então, se o empregado é transferido de um local para outro mais distante de sua residência, a empresa tem que arcar com o quê? Com o acréscimo da despesa de transporte. Isso ocorre muito no caso dos vigilantes, que trabalham em bases específicas. Muitas vezes ele é deslocado de uma base para uma outra base mais distante da que ele costumava trabalhar. Havendo esse deslocamento, por óbvio, a empresa tem que arcar com o quê? Com a diferença relativa ao transporte desse empregado. Porém, é bom se observar que nos locais que possuem bilhete único com integração gratuita, mistério que tal acréscimo de despesa não existe. Então, isso exonera a empresa de qualquer ônus, de qualquer plus a ser pago a este empregado. Bacana? Então, a súmula não tem segredo. Agora a gente vai falar sobre a súmula 43, transferência, que é a transferência prevista no artigo 469 da CLT, que é a transferência provisória do empregado. Bom, primeiramente vamos dar uma lida no artigo da CLT. Ao empregador é vedado transferir o empregado sem sua anuência para localidade diversa da que resultar do contrato, não se considerando transferência que não acarretar necessidade de mudança do seu domicílio. Primeira observação é que a mudança tem que ser de domicílio e provisória. Bom, a súmula fala que presume-se abusiva a transferência do que trata o parágrafo 1º do artigo 469, sem comprovação da necessidade do serviço. Nada mais é que uma releitura literal da lei, porque o parágrafo 1º fala: não estão compreendidos na proibição desse artigo os empregados que exerçam cargo de confiança e aqueles cujos contratos tenham como condição implícita ou explícita a transferência quando essa decorre de real necessidade de serviço. Ou seja, a regra é a proibição da transferência do empregado. As duas exceções ocorrem quando há a anuência do empregado e quando se tratar de cargo de confiança ou previsão contratual, sendo essa tácita ou expressa, havendo real necessidade de serviço. Fora isso, a transferência presume-se abusiva, que pode ensejar inclusive a indenização do empregado. E se é presumida, o ônus da prova cai em cima de quem? Do empregador, não do empregado. Quem tem que provar que não foi abusiva é o empregador numa eventual ação judicial. Súmula 265, adicional noturno, alteração de turno de trabalho, possibilidade de supressão. A transferência para o período diurno de trabalho implica a perda do direito ao adicional noturno. Bom, aí alguém fala, mas nós já não falamos de adicional noturno e trabalho noturno? Sim, já falamos sobre esses dois institutos. Só que aqui a gente está falando de transferência de empregado, independente se é de domicílio, local de trabalho, enfim. Aqui é uma transferência dentro do turno de trabalho do empregado. Aqui o tribunal pacificou a matéria de que a empresa ela pode fazer a transferência do empregado do horário noturno para o diurno.
E se ocorre essa transferência, a empresa é exonerada de pagar o quê? O adicional noturno ao empregado. Por quê? O trabalho noturno ele é prejudicial. Então, para ver uma compensação mínima que se faz, paga-se o adicional de 20% no mínimo. Então, trazendo o empregado para o horário diurno, essa questão de saúde do trabalho desaparece, volta a uma jornada normal, então não se faz mais sentido pagar o adicional noturno a este empregado. Bacana? Bom, agora a gente vai falar sobre transporte de empregado. Súmula 29, foi a caquinha que eu fiz aqui, agora que eu lembrei. Súmula 90, horas in itinere. Matéria que o examinador adora perguntar. Tempo de serviço. Primeira parte da súmula fala o seguinte: o tempo despendido pelo empregado em condução fornecida pelo empregador até o local de trabalho de difícil acesso ou não servido por transporte público regular e para o seu retorno é computável na jornada de trabalho. Ou seja, a partir do momento em que o empregado passa a utilizar a condução fornecida pelo empregador para que esse vá trabalhar em local de difícil acesso ou não servido pelo transporte público, a jornada desse empregado começa a contar ali. Bacana? Parte 2 da súmula. A incompatibilidade entre os horários de início e término da jornada do empregado e os do transporte público regular é circunstância que também gera o direito às horas in itinere. Bom, isso aqui se aplica muito a empresas de fast food, porque a empresa lá fecha lá para as 11 horas, só que tem um turno de empregados que trabalham no fechamento. Eles entram lá para as 10, 9 horas e vão sair 2 da manhã, por exemplo. E nesse horário cessa-se o quê? O fornecimento do transporte público. Até o horário que o transporte público voltar a ser restabelecido, esse empregado se encontrará em horas em itinere. Bacana? Então essas horas devem ser remuneradas até o momento em que o transporte público passa a ser novamente restabelecido. Parte 3 da súmula fala que a mera insuficiência de transporte público não enseja o pagamento de horas em itinere. Bom, tanto a primeira parte da súmula quanto a segunda fala de transporte público regular. A primeira parte fala de ausência de transporte. A terceira parte fala apenas de mera insuficiência de transporte público, ou seja, o transporte público na região é insuficiente. Essa insuficiência do transporte público não gera ao empregado o pagamento de horas in itinere. Bacana? Então, o que vai dar ensejo ao pagamento das horas em itinere, na verdade, é a ausência do transporte público e nunca a sua insuficiência ou o seu fornecimento de forma irregular. Bacana, mas sempre é bacana, caramba. Não tem segredo nessa súmula. Parte quarta da súmula fala: se houver transporte público regular em parte do trajeto percorrido em condução da empresa, as horas em itinere remuneradas limitam-se ao trecho não alcançado pelo transporte público. Bom, aqui a gente tem uma situação sui generis. O empregado, ele se utiliza do transporte público até certo ponto do seu trajeto. A partir dali não tem mais transporte público. Então a empresa que ela faz fornece a condução até o local de trabalho. Do momento que ele pega o transporte público até chegar nesse ponto, o horário da jornada de trabalho não é computada. Mas a partir do momento que ele adentra a condução fornecida pela empresa em local que não é servido por transporte público regular, a partir desse momento começa a jornada do trabalho e ele está em hora in
itinerary, ou seja, em percurso. Bacana? Última parte da súmula, parte 5, fala que considerando que as horas em itinerary são computáveis na jornada de trabalho, o tempo que extrapola a jornada legal é considerado como extraordinário e sobre ele deve incidir o adicional respectivo. Bom, já vimos que a partir do momento que ele entra na condução fornecida pela empresa para acessar local difícil, acesso ou não servido por transporte público, começa a jornada dele. Então, a partir dali, se ele ultrapassar as 8 horas diárias, inclusive considerando a volta, ele já estará em regime de horas extraordinárias, devendo receber pela hora e o seu devido adicional. Bacana? Bacana de novo. Súmula 320, horas em itinerary. Obrigatoriedade de cômputo na jornada de trabalho. Eu fico olhando se o microfone está ligado, porque eu gravei de novo com ele desligado. O fato de o empregador cobrar parcialmente ou não a importância pelo transporte fornecido para local de difícil acesso ou não servido por transporte regular não afasta o direito à percepção das horas em itinerary. O que quer dizer aqui? O empregador ele pode fornecer a condução para acesso a locais de difícil acesso, que redundância, né? Ou não servidos pelo transporte público, cobrando um valor do empregado. Ele pode cobrar o valor integral ou ele pode custear parcialmente ou fornecer de forma gratuita. Em nenhuma dessas formas afasta o que? O direito desse empregado à percepção das horas em itinerary. Bacana? Exemplo prático disso aqui, muito usado, é o caso dos boias frias. Bacana? Ou os trabalhadores rurais, como queiram. Porque tá tão fora, tá tão demodê, né? Falar boias frias, né? Para encerrarmos a aula de hoje, vamos falar sobre vale alimentação. É uma única súmula que fala salário, utilidade, alimentação. Deixa eu só ajustar minha CLT aqui para o artigo que eu quero que vocês conheçam, que é o artigo 458. Tava pertinho, eu consegui sair de perto desse artigo. Fábio Calegari. Voltando aqui. Ai, caramba. Bacana. Artigo 58, que fala de salário e utilidade. Ele tem o seu parágrafo 3º, que fala: a habitação e alimentação fornecidas como salário e utilidade deverão atender aos fins que se destinam e não podem exceder, respectivamente, a 25% no caso de habitação e 20% no caso de alimentação. No caso do rurícola é ao contrário. A súmula fala: o vale para a refeição fornecido por força do contrato de trabalho tem caráter salarial, integrando a remuneração do empregado para todos os efeitos legais. Isso se não observado esse percentual. E outra situação que tem que ser observada: tem que haver, é prudente que se haja previsão na convenção coletiva e que a empresa esteja inscrita no programa de alimentação ao trabalhador, no PAT. Bacana? Bom, sendo assim, terminamos nossa aula de hoje. Quem quiser curtir o resto dos desfiles, fiquem à vontade, mas eu acho que eu vou pro meu Netflix mesmo. Não, primeiro eu vou subir as aulas. Bacana? Então um grande abraço, vejo vocês na próxima aula. Quem não curtiu o Face ainda curta. Quem não se inscreveu no canal do YouTube, faça a inscrição. Vejo vocês na próxima aula. Um grande abraço.